Vamos à prédica de hoje. A prédica de hoje é alusiva ao evento, né, que hoje nós estamos agradecendo, a grande bênção do Tatsunokuchi, local chamado A Boca do Dragão, onde o grande mestre Nichiren Dai Bosatsu foi salvo da decapitação. Algo grandioso que autenticou a sua identidade como renascimento do Jogyo Bosatsu. É o verso número 23 e ele consta na página número 21. No decorrer da prédica, nós vamos passar também mais um vídeo sobre como isso aconteceu. E hoje é o exato dia, 12 de setembro, só que de 1271, lá na Idade Média, mais de 800 anos atrás, quase 800 anos atrás. Ele estava com 50 anos quando isso aconteceu. Então, hoje é a data exata de 750 anos em que essa grande bênção aconteceu. Honmon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myo Renge Kyo Gokyoka ni Akiu Dono Ogane Mokeshi Yorokobi wa Ososhi sama de wa tatsu no kuchi nari Akiu dono ogane mokeshi yorokobi wa Ososhi sama de wa tatsu no kuchi nari. A alegria do comerciante em obter um grande lucro, no caso do grande mestre Nichiren, é a bênção da boca do dragão. A alegria do comerciante em obter um grande lucro, no caso do grande mestre Nichiren, é a bênção da boca do dragão. O ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, em que nos ensina sobre como interpretar verdadeiramente os acontecimentos da vida. No caso do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, o mais trágico e cruel acontecimento que normalmente as pessoas entenderiam apenas como uma perseguição e analisando, eu fiz tanto, eu fiz tudo, o máximo que eu pude, por que que isso acontece? Contestando, duvidando até mesmo da própria fé, duvidando das divindades. Mas o grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, ao invés de fazer essa contestação, ele declarou: foi o maior acontecimento da minha vida. E o grande mestre Nissen Shonin fez essa comparação aqui. O Ganemoke é ganhar na Mega Sena, né? Aqui o verso Akiudo é Shoubainin no Koto, é comerciante. E eu fui pesquisar, refere-se, na verdade, aos pregões, a Bolsa de Valores lá da época. Antigamente isso já existia. Aqui no Brasil, para quem for lá no Porto de Santos, vai encontrar o Museu do Café. E lá na entrada tem as cadeiras, onde os barões, as pessoas sentavam, e tinha a bolsa, o valor do dia, que é o pregão do dia lá. Então, quando o valor do café subia, e teve uma época que disparou mesmo. Imagina um sorriso lá dos poderosos barões do café. O japonês diz assim: dorme sorrindo. De tanto dinheiro que ganha, dorme sorrindo. Imagine isso, né? E compare com a grande bênção que o grande mestre recebeu. Para ele foi exatamente isso. Uma bênção sem tamanho, de que diante dela poderei sorrir a vida inteira. Só que ele já sorriu antes da bênção acontecer. Antes da bênção acontecer, ele já sabia que ia receber. Porque a sua fé era convicta, a sua oração era forte e a atuação totalmente devota. Nunca existiu ninguém, nem no passado, nem no presente, que
praticou mais do que ele diante de tantas circunstâncias adversas. Então é por isso que ele se encontra, né, na estátua sagrada, não para a gente rezar para ele, mas como exemplo perfeito de um praticante a ser seguido. E não fosse ele passar por tudo isso e ter nos transmitido o Dharma Sagrado Namu-myo Horenge-kyo, mesmo tendo passado por tudo que passou, nós não estaríamos aqui hoje. Ele foi perseguido, aconteceu um monte de coisa, mas nunca conseguiram pegar ele. E essa bênção da boca do dragão diz respeito exatamente a isso. Houve uma conspiração. Em 1260, ele escreveu, né, um pergaminho, uma escritura, e foi levar para os governantes da época. O conteúdo da escritura da pacificação de um país. Como se leva um país à pacificação. Então ele escreveu e foi entregar para os governantes. Aconteceu o quê? Aconteceu que depois disso ele foi perseguido para o resto da vida. Primeira coisa que aconteceu, depois de anos que ele estava praticando e havia conseguido construir um pequeno templo, meses depois de ter levado essa escritura aos governantes, ele foi atacado e este templo, com muito custo que havia sido edificado, foi incendiado. Alguns morreram nessa perseguição e ele teve um ferimento na testa, né, sendo atacado por um samurai. Então, em função disso é que ele usa essa faixa branca no peito. Na verdade, ocorreu que quem tem corte sabe disso, né? Diz que no inverno, tudo que é parafuso que tem no corpo, corte, cirurgia, dá uma doída, né? E uma senhora, sentindo essa dor dele, arrancou um pedaço de pano da manga do kimono dela e cobriu a cabeça dele. Então isso aí virou uma tradição e esse pano, o katô, né, é colocado sempre no peito dele, simbolizando isso. Esse okatô, né, essa faixa branca, ela é sempre trocada nas vésperas de um grande culto. Né? Tivemos grande culto domingo passado, não foi? Então sempre na sexta, no sábado, nós fazemos a limpeza geral do altar sagrado. Eu tiro uma mesa, é um tecido especial, um corte especial, e só pode ser usado uma vez, né? Passado 3 meses, chega no outro grande culto, é um outro tecido que é cortado, passa ferro, dobra em 3 e coloca ali, né? Faz parte já da perseguição que ele sofreu e era só um começo. Depois de todo esse período, que começou com esse ataque famoso, chamado de Komabayatsu no Gohona, né? Foi em 1260. Aí esse ataque do Tatsunokuchi foi em 1271, quando ele tinha 50 anos de idade. O nome do Ronan foi Matsubagayatsu no Ronan. E aconteceu, a gente vai ver um pedaço do filme antigo, da década de 50, mas ele foi legendado e uma parte nós vamos apresentar. Algumas pessoas podem lembrar porque nós apresentamos ele no IMB, em 1º de julho de 2001, há muito tempo atrás. É um filme de 3 horas de duração, né? Que foi apresentado. Hoje a gente vai apresentar apenas esse trecho, mas vale lembrar que quando ele vai aparecer na cena, foi atacado, né, por vários samurais, para prender um monge, né, diante de uma conspiração, falsa acusação, foram lá perseguir ele, aprisionaram ele e com o mandado de que levariam ele, que ele seria exilado à ilha de Sado. Na verdade, no meio do caminho, a intenção era assassiná-lo.
né, decapitá-lo no local chamado Boca do Dragão. Mas, quando entraram no ermitério, no local de oração do grande mestre, o samurai entrou, que pegou os pergaminhos, que ele carregava os pergaminhos do Sutra Lotus com ele, pegou um pergaminho e bateu 3 vezes na cara dele com esse pergaminho. Normalmente, qualquer um assustaria, né? Já um tapa na cara já dói, né? 3, com um pergaminho sagrado. Né? Muitos poderiam enraivecer-se, né? Onde já se viu, além de bater, fazer isso com um objeto sagrado. Mas ele observou que era o 5º pergaminho que o samurai pegou e deu nele. É exatamente o pergaminho que está na mão esquerda dele, o 5º pergaminho do Sutra Lotus. É onde consta que o devoto exemplar, o verdadeiro devoto praticante do Sutra Lotus, do Nam-myoho Renge Kyo, sofrerá severas perseguições. Ele percebeu isso e falou: então, o que está escrito está acontecendo. Significa que eu estou praticando corretamente. E seguiu o seu destino. Então vamos assistir essa parte que agora já, o fundo de cena eu já expliquei. Tokimune, もう良いのではないか。はよう死罪にせい。そうは参りません。頼綱、掟を守らねばならん。出家に死罪という前例はないぞ。佐渡へ流せ。しかと申しつけたぞ。はっ。執行。表向きは流罪としておけばよいでしょう。辰の口で。辰の口において必ず処刑いたします。早い。お仕事。殴れない。せめて一人お別れにお目にかかりとうございます。日頃のお品を忘れたぞ。商人にお別れを告げてくるがよい。ではお商人はいよいよご処刑ですか。必ずこの牢に戻ってくるのじゃ。直ちに行かれい。ありがたきご処置、終生忘れません。八万大菩薩御身、誠に日本を守護する神ならば、日本第一の法華経の行者日蓮の一言申し上げたいことあり。この身一部の誤りもなく、しかもこの日本を救いうる者は日蓮を置いて他なきにかかわらず、幕府は今宵辰の口において日蓮の首を切る所存なり、日蓮を助けることは日本を救うこと、願わくは現象の既得を表し、未曾有の国難を除き国家の安泰を図りたまえ。
て一目お別れの言葉をお嬢様。日露、伊豆の別れを忘れたか。はい。一年殿、上司の命とはいえ国難に処せられるごぼうを切るはまことに心苦しい。よって本日より多州の収支を罵ることをやめられるならば、それがし命にかけて日蓮殿のお命を用いたす。いかがでござる。いかがでござる。断りいたす。次第役のせがれ小次郎めにございます。何用じゃ。今宵日蓮上人が辰野口で処刑されますこと、上様ご承知ですか。何、日蓮を処刑にいたす。あれほど無罪にいたせと申したにならん。行け。はい。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。Aí deu para entender um pouquinho melhor o fundo de cena e como tudo isso aconteceu mesmo, né? Esse local, né, que aconteceu essa cena, né, o Tatsunokoti, eu apresentei no período da Olimpíada, né, onde estava acontecendo as provas de velejamento.
né? As provas de velas, é exatamente esse local, Enoshima, de onde veio o fecho de luz, esse raio, né, que acertou a espada lá do samurai, e todos eles se curvaram, dizendo, ó, com o senhor a gente não pode, né? E isso não estava planejado, né? E por fim ele foi exilado, mas foi exatamente o local onde ele terminou todas as suas mais importantes escrituras, as preces que nós fazemos diariamente, né? Tradução e publicação das 3 escrituras fundamentais do grande mestre Nichiren Daibosatsu, são todas escrituras que ele escreveu na ilha de Sado. E depois de ter passado por tudo isso, a visão de vida que a pessoa tem já não é mais a mundana. Então ele escreveu já na condição, com a consciência de ser o renascimento do Jogyo Bosatsu. É por isso que nós nos baseamos, mesmo dentro do Sutra Lotus, o Hommon Rappon, 8 primeiros capítulos do caminho primordial, que é do 15º ao 22º. Porque foi o trecho que o Nichiren Daibosatsu, em suas vidas passadas, participou. O Buda primordial pregou o Sutra Lotus, mas invocou o Jogyo Bosatsu somente no 15º capítulo. No capítulo Bodhisattvas emergidos da Terra. Ele surgiu, participou até o 22º, o 8º capítulo. Depois o Buda primordial disse, pode se retirar. Você vai nascer lá na era Mapô, na nossa era, mostrar para as pessoas o benefício, a força do Dharma Sagrado na Myoho Renge-kyo e propagar por toda aquela era. Então, todas as escrituras que nós seguimos, elas são baseadas no pós-exílio, né? Porque já é uma ótica mais profunda, é ele escrevendo com a sua total e assumida identidade. Ele nunca falou, eu sou, né? Demonstrou essa consciência e nós temos plena consciência disso também. Por tudo que passou, também está comprovado no Sutra Lotus. Importante para todos nós cada um sermos verdadeiros devotos e seguidores. Dá para fazer igual? É difícil. Mas sermos melhores seguidores a cada dia que passa, sim, podemos, precisamos. Nessa cena em que ele estava sendo levado para a decapitação, quais são os verdadeiros devotos? Aqueles que seguiram acompanhando. Vocês que acompanharam. Teve muitos que naquele momento desistiram. Olha, ele se esforçou, olha no que deu. Né? Muitos pensam assim. Mas no pior dos momentos, os verdadeiros seguiram lá e foram até o último momento acompanhando ele em orações. Depois que a bênção ficou clara, né? Aí todo mundo voltou. Mas não dá para ser esse vai e volta, porque nesse deixa, perde a bênção, deixa escapar, por descrença. E ele próprio, nessa caminhada, né, que ele foi, essa perseguição, ele foi aprisionado à noite. Né? É só você estar no comecinho da noite, 7, 8 horas da noite, entra um bando de samurai, faz tudo isso com você, e no meio do caminho, ele pediu para um menino chamado Kumao, olha, vai avisar lá o Shijo Kingo que isso está acontecendo, que o governante, não era isso que ele tinha permitido para aquele momento. Eles estavam burlando, quebrando todas as regras. Esse menino foi correndo avisar, e foi esse Shijo Kingo que correu até lá e disse, se o mestre for partir, eu vou partir junto. Ele, os discípulos, então nós descendemos desses. Outros fiéis que acompanhavam o cavalo, para ver que ele não era um qualquer, né? Sabendo-se da nobreza dele, ele foi lá aprisionado sim, mas foi colocado num cavalo, ele não andou a pé aquele trecho. Né? E no determinado momento ele
falou para o menino ir lá avisar o governante, o Shigeokingo. Esse menino foi, e outros fiéis que estavam ali do lado do cavalo, os famosos 4 irmãos, né? Deixa eu ver o nome deles. Os 4 irmãos Zaemon no Jo. Cada um ficou lá segurando um pedacinho do estribo do cavalo, como se estivesse acompanhando, indo junto, para, se for preciso, partir junto. Então, esse é o espírito. E o grande mestre Nichiren Daibosatsu ainda disse, não chorem. Se isso acontecer hoje, terá sido o maior prazer da minha vida. O que diz respeito ao verso de hoje. O maior ganho da vida dele, de fato, foi este acontecimento. E depois ele foi exilado à Ilha de Sado. Foi outro maior ganho ainda, porque se completou. Tudo o que aconteceria com o devoto do Sutra Lotus aconteceu. Então foi tudo comprovado, de que ele fez tudo certinho, praticou, ensinou e transmitiu corretamente os ensinamentos. Cada um de nós temos as nossas circunstâncias e passamos por muitas adversidades. Mas como, né? Como passamos? Será que de modo covarde, temeroso, receoso? Será que vai dar? Será que não vai dar? Precisamos ter esse perfil de devoto, tal como ele. Ele desceu do cavalo, chegou diante dos bodhisattvas e disse, eu fiz tudo certinho. Fiz tudo certinho. Se acontecer alguma coisa comigo, ninguém vai acreditar nos ensinamentos. Foi quando ele obteve a resposta. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Essa certeza nós precisamos ter. E se não dá para ter, é porque a gente não tem moral. Né? Falta moral, falta convicção para chegar e dizer, eu estou fazendo tudo certinho. Pelo contrário, vou me esforçar para fazer mais. Eu tenho que me dedicar mais. Então, buscar essa relação íntima e bem próxima com o Buda, o Buda primordial, os grandes mestres, vai fazer de nós cada vez mais, cada dia que passa, mais exemplares como seguidor. Dando o máximo que a gente pode, o restante, pela compaixão, seremos salvos e seremos abençoados também. Todo dia existe uma circunstância, é um momento em que a gente precisa refletir e colocar a nossa fé, a inabalável fé e o esforço contínuo por ela sempre acima de tudo. O resto vem no pacote. Desde que esse espírito ele seja fortalecido diariamente, seja quando for. Isso aconteceu 800 anos atrás, 750 anos atrás, exatamente hoje. Seja quando for, sempre estaremos aptos a recebermos as bênçãos e também propagarmos o Dharma Sagrado Namo Myoho Renge Kyo como o maior ganho de nossas vidas. É isso que transmite esse ensinamento de hoje. Então vamos prosseguir com o culto de hoje, finalizando com um verso e com as orações até o meio-dia. Honmon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namo Myoho Renge Kyo Gokyoka ni Akiu dono ogane mokeshi yorokobi wa ososhi sama de wa tatsu no kuchi nari. Akiu dono ogane mokeshi yorokobi wa ososhi sama de wa tatsu no kuchi nari. A alegria do comerciante em obter um grande lucro, no caso do grande mestre Nichiren, é a bênção da boca do dragão. A alegria do comerciante em obter um grande lucro, no caso do grande mestre Nichiren, é a bênção da boca do dragão.